E aí, pessoal, mais um episódio aí do podcast Saúde Brasil. E a gente vai sair da região sudeste nesse episódio e o nosso avião Saúde Brasil vai pousar lá em Pernambuco, em Recife, na capital, para falar desse nosso convidado aí, uma pessoa ilustre, inteligentíssimo, né? E falar um pouco dele, a gente tem que relembrar os grandes nomes, né, da cultura do estado de Pernambuco, né? A gente tem que falar de Mestre Vitalino, né? O mago dos barros, né? O cara que fazia escultura que levou para o mundo. A gente vai falar também dos grandes poetas, de Manuel Bandeira, de João Cabral de Melo Neto e o rei do Baião, doutor Seu Luiz Gonzaga. Vamos falar também de Alceu Valença para ilustrar essa figura lá de Pernambuco, recifense, há mais de 50 anos no mercado da saúde suplementar, quase 50 anos, para não dizer que ele é velho, né? E o nome dele se chama José de Menezes Barbosa. Garanto que ninguém sabe quem é. Agora, se eu falar para vocês aí, zum, 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 aí sim, a ficha caiu. Hoje o nosso entrevistado é essa figura que a gente ama de paixão, um cara inteligente, um cara culto e um cara que trabalha com a ética como ninguém nesse grande mercado brasileiro, principalmente no Nordeste do nosso Brasil. E aí, Menezes, vamos contar um pouco da sua história e da sua saga aqui no podcast Saúde Brasil. Tá com Meu você. querido amigo, é um grande prazer estar aqui com você. Me sinto muito honrado por esse convite. E eu acho que você me parece ser nordestino, porque você falou com tanta propriedade sobre a nossa região que eu desconfio disso. Eu sou natural de Maceió das Alagoas, né? Terra de Graciliano Ramos, Marechal Muito Deodoro bem. da Fonseca. Mas hoje eu quero Nossa. ouvir a sua história. E a gente fica impressionado, né, Menezes? O quão grande é o nosso país. E me deixa triste que a gente conhece pouco da nossa cultura, a gente conhece pouco, né, desse ouro que é esse continente brasileiro, né? E um desses pedaços tem estrutura de qualidade de conteúdo incríveis, que reverbera para o mundo e muitas vezes dentro do nosso próprio país sofre discriminação. Nós estamos falando do Nordeste brasileiro, né? Quão grande é a cultura, quão grande é a qualidade dos profissionais, que eu fico emocionado quando eu falo, porque eu sou alagoano de coração, estou há 26 anos na saúde suplementar, no mercado do Sudeste, Menezes, mas volta e meia as minhas referências, né, para o Nordeste brasileiro. E aproveitando já que você vai entrar na grande história da sua vida, a gente quer conhecer um pouquinho quem é o Menezes, quem é que está por trás da Zum Zum Zum, esse coração imenso, né, que a gente sabe que bate aí intensamente e que todos o amam. E a gente quer também dar um abraço aí, vou mandar um abraço para os nordestinos, o blog dos nordestinos lá do Ceará. Um beijo grande para você, Léo. Um beijo grande também para um grande poeta, tá? Que eu adoro, a poeta, a poesia raiz, ô Menezes. Eu amo Patativa do Assaré, eu amo... e eu amo outro paraibano que se transformou pernambucano, Ariano Suassuna. Esse é incomparável, né? Então, para ilustrar a sua presença aqui, eu teria que citar esses nomes, porque você é uma das grandes referências desse nosso mercado, Menezes. Agora a bola está contigo e eu quero ouvir um pouquinho da sua história, e eu tenho certeza que você aí, do outro lado da telinha, vai se apaixonar por esse cara. Essa história realmente vai fazer a diferença na sua vida.
Fala, Menezes. Meu amigo, eu estou imensamente surpreso com a sua cultura, com o seu conhecimento do nosso Nordeste e pelos depoimentos que você fez com respeito à nossa terra. Você tem toda a razão. O nosso país é um país continental. O Nordeste, ele é um pedaço desse país que é muito rico em histórias, em cultura, em pessoas, em ideias. E isso faz com que a gente fique muito orgulhoso, né? Mas esse orgulho deve pertencer ao brasileiro, porque essas fronteiras não devem existir. Todos nós contribuímos, sejam nordestinos, sulistas, nortistas, né? Com o desenvolvimento desse grande país que amamos tanto. Mas, amigo, realmente eu fico impressionado com a sua cultura. Não, E você citou aí Ariano Suassuna, que eu sou fã. Eu também. Ontem mesmo eu estava dizendo até uma frase que ele dizia: eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Para quem não conhece, a Ele turma sabe. jovem, né, Menezes? Ariano Verdade. Suassuna é das grandes obras de Ariano, é o Alto da Compadecida, né? Que se tornou Isso. filme aí, né? E um grande apreciador da literatura de cordel, né? Um grande apreciador Isso. também, né? Coisa Então, muito rica, coisa com muito rica. certeza. E mandar um abraço também para Braulio Bessa, né? Lá de Alto Ah, Santo outro, do isso. Ceará, um poeta novo, É muita gente, é amigo. muita gente boa. Eu não sei porque você me colocou nesse meio. Eu não tenho Não, nada você a ver com isso, porque eu não tenho essa potencialidade Não, toda. tem sim. Por isso que você está aqui hoje. E eu fiz essas referências para mostrar o peso que é você no nosso Nordeste e em nosso segmento, tá? Eu também, quando eu vim aqui, só abrindo um parênteses para não tomar o tempo dele, eu também sofri algumas retaliações. Primeiro é o sotaque, né, Menezes? Que a gente sempre... E eu fiz questão É de natural. não perder a raiz, né? E quando eu cheguei aqui, às vezes na roda que tinha, e eu via muito o pessoal falando sobre a cultura europeia, a cultura americana, né? E eu comecei a escutar, né? E eu falava da minha cultura. E parecia que aquilo ali era uma novidade, Menezes. Né? Parecia que eu estava falando para Pois outro é. mundo. Aí eu digo, não, então agora eu vou me impor. Né? Eu vou dizer que eu conheço os grandes filósofos também. Não acha que o nordestino Sim, ele está preso claro, só ao claro. nordestês, né? A gente tem cultura. Agora eu acho que a inteligência ela chega a um ponto quando você não perde a sua essência. Né? E eu faço de tudo É para não verdade. perder a minha essência, É como você. verdade. É Então verdade. vamos lá, meu amigo. Me conta um pouquinho como foi que o Menezes chegou no segmento da saúde suplementar, no plano de saúde. Me conta um Meu pouquinho da tua querido, história. a minha história é bem parecida com que muitos que começam dentro do mercado de plano de saúde. Eu era uma pessoa muito humilde, não tínhamos muitas possibilidades de trabalho, porque naquela época só se tinha como trabalho a carteira assinada, né? Uhum. E as condições eram escassas, as possibilidades eram poucas, e eu terminei tendo que ir para o processo de venda. Isso aos 19 anos de idade, 18 para 19 anos de idade, porque infelizmente eu perdi meus pais muito cedo e me vi numa situação que eu não tive muita saída. Então, de tanto procurar e não encontrar, eu terminei indo para o processo de venda, que é uma história que acontece com praticamente todo mundo que entrou dentro desse processo para ser vendedor, né? Então, eu tenho que aqui dar um agradecimento aos meus colegas da época, que já eram bem mais maduros, que me auxiliaram, me apoiaram, me levaram pela mão para que eu conhecesse esse universo da venda, que terminou fazendo com que eu me apaixonasse. A grande verdade é que eu me identifiquei muito com tudo isso, né? Lógico que passei por todos os perrengues possíveis e necessários para a evolução de um profissional, mas eu passei isso como aprendizado. E eu jamais saí do processo de venda. Eu continuei sendo vendedor porque eu comecei
numa empresa chamada Golden Cross, que todos nós conhecemos, e que foi a pioneira A pioneira. aqui no Nordeste nos processos de vendas, e acompanhei toda essa situação do desenvolvimento da venda. Antigamente a gente tinha uma carteira assinada, que ainda hoje eu tenho e carrego com muito orgulho, mas com o passar do tempo a Golden Cross teve uma sacada fantástica. Ela criou um sistema de concessionárias, que era inédito na época, né? Na época só existiam os corretores que eram vinculados, né, pela CLT, das carteiras assinadas. Então, sendo assim, ela distribuiu uma série de concessões de vendas para pessoas que tinham alguma coisa a ver com o mercado de venda de Pernambuco, e essas pessoas desenvolveram concessionárias que, de repente, em Recife tinha um escritório de venda e no outro dia tinha vários escritórios competindo entre si. Então, eu terminei indo em um escritório desse e passei a ser vendedor. Fui um vendedor bem sucedido, obviamente, depois de passar por todo o aprendizado e por todos os sacrifícios necessários. Depois eu passei a ser supervisor, depois eu fui gerente e fui caminhando nessa estrada, né, desde muito cedo, e cheguei a ser o gerente da maior concessionária que existia aqui em Recife, que terminou se expandindo para o Nordeste, que é a chamada Jocross. Eu acho que muita gente também conhece aí pelo Brasil. E terminou aprendendo muita coisa na Jocross, quase tudo que eu sei hoje, né, como gerente. E depois fui para uma carreira solo, porque eu passei 16 anos trabalhando na concessionária e não é fácil, né? Eu cheguei a ter assim, muitas perturbações devido à constância de uma vida muito agitada. Então eu resolvi fundar meu próprio escritório e passei a ser também um dono de um ponto de venda, tendo os meus próprios corretores, e aí segui minha vida, né? E durante todo esse tempo, isso foi anterior ao Zuzuzum, porque o Zuzuzum terminou tomando o meu escritório, fechando o meu escritório, na verdade, e eu estou hoje dedicado exclusivamente ao Zuzuzum. Então, já fazem quase 50 anos que eu tenho essa vivência íntima com o mercado, com as operadoras, com seus produtos, com as suas particularidades, né? Que são muito importantes para que a gente possa entender o mercado de uma maneira muito clara, né? Eu vejo o mercado de maneira muito alta, porque também eu, como o Zuzuzum, eu terminei me envolvendo também com os escritórios, também com operadores, e comecei ainda hoje a ter experiência de todos os ângulos. E isso é uma coisa difícil que alguém consiga ter, porque eu participo de reuniões de operadoras, às vezes me pedem opiniões sobre campanhas, e eu sei o métier, né, da luta diária de cada entidade dessa. Então, por isso que eu posso dizer que eu tenho experiência nesse setor, porque foi conseguida através de uma grande luta, de uma grande persistência e de muito amor, para que a gente pudesse continuar firme. Só abrindo um paralelo, não te interrompendo, tá? Segura aí na tua linha de raciocínio. Não, sem problema. Só para a gente ilustrar um pouquinho, porque tem muita gente nova, né? Principalmente no Sudeste, na área de planos de saúde. E você aí que está começando na área de plano de saúde, odontológico e de seguros. Quando ele falou de Golden Cross, a gente precisa fazer referências, né? Ao doutor Milton Afonso, tá? E outro nome... E reverências também. E reverências a ele, porque ele deu o pontapé inicial para o que é hoje a saúde suplementar, né, Menezes? E o mais importante disso tudo é que depois dele veio o Dr. Edson de Godoy Bueno. Grave esses dois nomes. Isso. Dr. Milton Afonso e Dr. Edson de Godoy Bueno, do Grupo Amil. O fundador do Grupo Amil, saudoso Edson de Godoy Bueno. Esses dois homens revolucionaram, até hoje,
o mercado de planos de saúde odontológico. Por isso que eu queria fazer essa referência e deixo a bola agora contigo aí. Inclusive, pegando o seu gancho, eu tenho uma experiência pessoal com respeito ao Dr. Milton Afonso. Eu trabalhava em escritório como supervisor e o escritório tinha uma frente toda espelhada, daquele tipo que quem está dentro, consegue ver quem está fora, mas quem está fora não consegue ver quem está dentro. Perfeito. E eu vi o Dr. Milton Afonso andando com o gerente da filial de Recife do outro lado da rua. E eu só conhecia ele por fotografia. E ele olha para o escritório tem uma placa, né, da Golden Cross, e ele aponta e faz menção de atravessar a rua. E o gerente da regional tentou até, se eu não me engano, impedi-lo de fazer aquilo, mas não, ele foi, atravessou a rua e, de repente, cara, ele entra no escritório. E eu, estadalado, né? Eu fiquei paralisado. E ele chegou na recepção, deu bom dia, cumprimentou a secretária, perguntou o nome dela, foi na direção de um vendedor, também fez a mesma coisa, e depois veio até a mim, também perguntou meu nome e apertou minha mão. Eu fiquei sem falar nada, mas ele não se identificou com o Dr. Milton Afonso. E ele desejou um bom dia de trabalho para a gente e foi embora. Cara, imagina, né? O meu coração como estava, fã da Golden Cross como eu era, e ele muito vendo simples. que nobreza dele, né? Muito simples e muito amável, um aperto de mão caloroso, gostoso. Cara, e eu fiquei mais apaixonado ainda pela Golden Cross e pela figura, que é um visionário. Nós temos Os que grandes gênios, essa homenagem a ele. Os grandes gênios são poucos. E uma das primícias dele é isso, né? A simplicidade, né? É verdade. A simplicidade. E ele muito simples, isso. muito cortês. Mas, Menezes, eu quero agora só criar essa ponte do Menezes corretor, do Menezes funcionário Golden, do Menezes dono de corretora, para o Menezes da Zum Zum Zum. Como deu esse estalo? Não, olha, esse caminho eu tenho que seguir, vai dar certo. Como isso aconteceu? Meu amigo, olha, uma pessoa me pergunta uma vez como é que eu tinha feito, tido a ideia do Zum Zum Zum, que pesquisa de mercado eu fiz, tal, e eu fiquei surpreso com a maneira com que ele pensava com respeito ao sistema Zum Zum Zum. Mas, na verdade, não aconteceu nada disso. O Zum Zum Zum, ele é remanescente de uma situação que eu criei dentro da minha concessionária, a Jocross, que eu já mencionei aqui, em que eu criei uma lista de e-mails e que coloquei o nome de Jocross Mail, porque eu sabia que a informação naquela época era importantíssima para o corretor. E ficava difícil você ter que dar essa informação presencial. Os mais novos não conseguem imaginar que nós só nos reuníamos através de reuniões presenciais. Então não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Facebook, não existia nenhuma ferramenta. Então ou você falava pelo telefone ou você falava pessoalmente. Então eu criei uma possibilidade de fazer informativos através dessa ferramenta que era o e-mail chamado Jocross Mail. Foi muito difícil, porque as pessoas não eram muito ligadas em e-mail. Eu tive que criar uma cultura nova, né? Mas a coisa foi avançando porque eu sou muito persistente. Vou vendo as dificuldades, vou vendo a cada esquina que dobro a nova paisagem e vou me adaptando. A Zum Zum Zum, ela é um canal eletrônico? Ou um canal... Ele é um site. Ele é um site. Mas nessa época ele começou como e-mail, mas foi ainda na Jocross. Só que eu comecei a perceber que a informação pura e simples ela não atingia seu objetivo. Era necessário que eu colocasse alguma coisa a mais para chamar a atenção. Então comecei a colocar a questão do ego, das premiações, comecei a colocar dentro do e-mail fotografia da pessoa quando recebia premiações. Comecei até a colocar algumas peças de humor. Eu fiz um jornalzinho eletrônico dentro do e-mail.
Isso começou a dar resultados. Foi quando terminei saindo da Jocross para montar minha própria estrutura. Então, essa ideia do e-mail, ela não continuou dentro da concessionária. E eu fui voltar a trabalhar como um representante de vendas com o escritório, cuidando de meus vendedores e assim por diante. Só que muita gente me parava na rua e dizia: "Meu Menezes, volta a fazer aquilo, que era tão bom para a gente." Era uma coisa que a gente tinha um acesso muito fácil, muito rápido, e tinha informações precisas que a gente podia guardar. E como eu gostava de fazer as coisas, ou muito movido pelo amor e pela emoção, então eu resolvi brincar de fazer de novo. Mas só que eu não podia colocar o nome de Jocross meio. Então eu disse: bem, eu vou, para não conflitar, porque eles podem fazer o deles, eu vou criar um outro nome e vou trabalhar somente mais com informações de bastidores de plano de saúde. Como eu tinha sido gerente da maior concessionária do Nordeste, então eu tinha muito acesso às pessoas que me davam muitas informações. Então eu criei esse ainda e-mail chamado Zum Zum Zum. Você que é do Nordeste sabe que isso se remete a disse-me-disse, fofoca, notícia, está correndo o O zum, leve zum, traz. por aí. O leve traz. Isso. Então eu coloquei esse nome aleatoriamente e continuei o meu processo de fazer esse e-mail. Só que isso foi crescendo, aquela coisa, foi crescendo, crescendo e me absolvendo. E me absolveu ao ponto de eu começar a ter dúvidas: meu Deus, o que é que eu faço? Eu tenho que acabar com isso, porque está atrapalhando o meu trabalho. E eu resistia, quase que acabava, não acabava, e de repente tive a ideia: puxa, se eu transformar essa coisa de e-mail em um site, porque o site estava começando na época, eu nem sabia o que era site na verdade, mas eu fui me informar e disse: cara, tem todo sentido, eu vou transformar em um site, e em vez de eu mandar informação, porque tinha spam, e-mail voltava, era um inferno. Você Então criou um endereço eletrônico, né? Criei um endereço eletrônico, paguei todos os preços possíveis e necessários, né? Eu paguei todos os percalços de fazer isso, porque era uma coisa inovadora na época, o site era muito caro. Aí, resultado, eu terminei fazendo todo o processo e o processo continuou e começou a dar mais certo ainda. Eu disse assim: olha, eu tenho um site, mas eu posso ganhar algum dinheiro com isso, para manter esse processo que é muito caro. Então, eu disse: olha, durante um ano eu não vou cobrar nada a ninguém. Eu vou fazer só esse trabalho, vou angariar pessoas, vou angariar corretores, vou angariar pessoas que me seguem, para que eu possa ter um produto consistente. Só que com 3 meses, chegou um representante e disse: mas que história é essa de Zum 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 que está rodando por aí, que eu ouvi falar? Aí eu mostrei para eles: rapaz, eu quero participar. Então, com 3 meses, já tive meu primeiro patrocinador. Na hora que entrou um, aí o resto foi tudo em seguida. Aí, por que fulano está participando e eu não? E começou a procura pelas grandes operadoras, e eu criei um canal, né, nesse sentido. Obviamente, quando começou não era igual ao que é hoje, eu fui tomando rumos diferentes de acordo com as necessidades do mercado, e hoje nós temos o Zum 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 já estabilizado, se bem que estabilizado na audiência, mas ele é inquieto também. Ele muda o tempo todo e é assim que deve ser. Então foi assim que começou o Zum Zum Zum, e eu terminei tendo que tomar uma decisão de fechar o meu escritório, porque o Zum Zum Zum, ele já estava me consumindo de maneira muito boa e já me estava dando os recursos financeiros que eu precisava, e hoje eu estou totalmente 24 horas por dia dedicado a esta ferramenta. Foi um presente de Deus. A grande verdade é essa. Eu resisti um pouco no início, né? Mas eu terminei sendo convencido de que realmente esse era o caminho, o mercado precisa, eu amo esse mercado, amo os corretores, amo esse trabalho de vendas, e eu fiz isso por eles também, porque eles merecem. E eu aqui trabalho no que gosto. É isso aí, Menezes. Eu quero fazer essa menção importante. Você que quer
você que é de alguma operadora de saúde, você que é uma operadora de produtos odontológicos, né, e você que colocar qualquer tipo de produto nesse segmento da saúde, né, e odontologia, não existe um canal melhor no Nordeste brasileiro do que o canal Zum Zum Zum, tá, gente? Um canal que eu acompanhei, né, prestou também algum serviço para mim em outras parcerias que eu tive no passado e fazem todo o serviço com uma grande maestria, com simplicidade e com foco no cliente, né, que esse mercado a gente sabe muito bem que às vezes a gente paga por publicidade que não tem foco no cliente que a gente precisa, né? E a Zum Zum Zum, dentro desse cenário, a gente sabe, se você quiser colocar um produto de plano de saúde no Nordeste odontológico, tem que falar com o Menezes, tá? E esquece a concorrência. E eu quero também fazer duas menções a Menezes, a um nome que você falou aí, a Jocroz, tá? Eu quero deixar meu abraço ao seu Aimar, um beijo grande no coração, a toda essa família aí, Jocroz. Quero também deixar um abraço para a turma da Alcroz, que é nome parecido, né? Nosso amigo Francisco Nogueira, né? Essas duas máquinas de venda, essas duas Ferraris do Nordeste brasileiro que poucas pessoas conhecem aqui no Sudeste, tá? Só que esses homens são gigantes no mercado de planos de saúde odontológico no Nordeste brasileiro, tanto a Alcroz como a Jocroz. Um beijo a todos. Mas, Menezes, eu queria também, tem muita gente aí querendo deixar uns depoimentos aqui para você, a gente volta já já no nosso papo, e eu quero agora chamar, foi feita uma pequena seleção, porque senão ia ser 1 hora de depoimento para você aqui, tá? Então a gente fez uma pequena seleção só para brilhantar o podcast Saúde Brasil, junto com a Zum 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 do Nordeste e a presença desse querido amigo ilustre Menezes aqui. Então solta aí, gente, tem mais gente aí querendo deixar um abraço aí para o Menezes. Olá, meu nome é Patrícia Mello, sou coordenadora comercial da Qualicorp em Pernambuco e Alagoas. E sobre o Zum Zum Zum, eu preciso destacar a grande contribuição desse jornal eletrônico na nossa região, sempre trazendo informações atualizadas de saúde suplementar, movimentações de profissionais da nossa região, mensagens inspiradoras e motivacionais, tudo referente ao nosso mercado, tudo de informações úteis ao nosso mercado. Eu parabenizo ao Menezes e ao Zum 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 e fica aqui a minha gratidão. Forte abraço. Olá, sou Érica Queiroz, sou superintendente do Nordeste, da Alquer, gestora de saúde, e posso dizer que nesse ramo de plano de saúde, o papel do Zum 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 é de extrema importância. A partir do momento que a gente tem contato, né, com tudo que está acontecendo no mercado, a toda hora, a hora que a gente quiser, todo o material disponível, também a hora que precisarmos. Então estamos cientes e inteirados de tudo que acontece a todo momento. É muito importante para nós. Sem contar com a interação que existe a partir do momento que existe uma participação nos eventos intensamente da equipe do Zum Zum Zum. Isso é importante que a gente tenha essa interação uns com os outros dentro do mercado. O comercial exige muito disso, então para o comercial, impreterivelmente, o Zum 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 é de extrema importância. Olá pessoal, eu me chamo Rose Vitor, sou coordenadora de vendas da Amil Nordeste e estou aqui para dar meu depoimento sobre o Zum Zum Zum, esse veículo de comunicação que atua fortemente aqui no nosso mercado de saúde. Falar do Zum 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 para a gente que é operadora, né, não só o da Amil, mas como as demais e as operadoras e administradoras do mercado, é muito fácil de se falar. O Zum 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 se tornou nosso principal aliado em passar para o nosso canal de vendas, o nosso corretor que está na ponta, informações sobre tabelas, promoções, campanhas, regras e está no dia a dia com o nosso comercial,
fazendo o movimento dentro das nossas plataformas. Menezes, que é a figura que representa o Zuzuzum, tem feito uma parceria incrível com o mercado, mantendo o nosso corretor sempre atenado nas atualizações do mercado em plano de saúde. Então, eu acredito que não só o corretor, como nós de operadoras e principalmente a Mil, agradece a você, Menezes, e ao Zuzuzum, por todo esse apoio que você sempre nos deu com excelência no seu atendimento e trabalho. Continue assim e conte conosco sempre. Um beijo. Olá, meu nome é Suzana Rodrigues, eu sou esposa de Menezes do Zuzuzum. Fui convidada para falar sobre essa ferramenta tão poderosa e tão necessária hoje no mercado de planos de saúde. Dizer que fiz parte desse sonho desde o início, quando ele iniciou lá atrás, quando era apenas uma ideia. Hoje, esse sucesso todo se deve ao empenho, à dedicação e principalmente à simpatia e ao amor que Menezes tem a esse mercado. Dizer que ainda hoje ele acorda muito cedo, já com várias ideias, já entra em contato com a equipe, já passa as coordenadas, começa a atender a todos, porque ele atende todo mundo, todas as pessoas que ligam para ele atende sempre com muito carinho, sempre com muita atenção a todos. Menezes, valeu muito a pena todo o seu suor, toda a sua dedicação e todo o seu trabalho. Olha aí o sucesso. Parabéns! É isso aí, Menezes. Olha, o coração acelera. Fala um pouquinho dessa turma aí, Menezes. Pode agradecer aí a eles. Pois é, gente, eu agradeço demais a todos eles. Eu não tenho distinção, eu gosto de todos eles, porque todos eles me tratam muito bem, a grande verdade é essa. Eu sou tratado com muito carinho, eu tenho muita coisa em troca, né? E isso é muito notório, isso me faz muito feliz. Até para comentar uma coisa, eu terminei criando uma brincadeira de quando eu ando pela rua, eu me encontro com muito corretor. Aí eu comecei a tirar selfies com esses corretores, né? Eu tirava uma selfie e disse, cara, eu vou postar essas fotos, né, dentro do Instagram e do Facebook do Zuzuzum. E eu colocava uma menção escrita assim, pessoa que gosta do mercado de plano de saúde. Cara, isso deu um problema, porque agora todo mundo já chega pedindo a foto, já chega reclamando porque não tirou foto ainda. Então isso é sinal do carinho que todo mundo tem, e é um sinal de que as pessoas reconhecem de que o meu foco é o corretor. Eu trabalho para o corretor e pelo corretor. É uma coisa que eu sempre tenho dentro de mim, isso. Hoje eu sou patrocinado pelas operadoras, administradoras e empresas afins. Mas eu trabalho realmente para o corretor. Porque se eu não tivesse o corretor do meu lado, era pouco provável que alguém patrocinasse uma ferramenta dessa. Então, por eu ter o corretor junto comigo, por eu ter o corretor tão perto, por eu ter acesso a todos os sistemas de comunicação com ele, é que fazem que o Zuzuzum seja uma ferramenta forte. Aproveitando essa deixa... Obrigado a todos. E eu quero agradecer a todos eles que estão nos ajudando aí a construir esse episódio do podcast com o Menezes da Zuzuzum, tá? Agradecer de coração, um beijo grande aí a todos vocês que contribuíram nesse episódio. Aproveitando essa deixa sua, você se sentiu em algum momento vendido ou amordaçado ou algemado por conta de patrocinadores, Menezes? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque desde o início a minha atitude era muito clara com respeito a isso. E esse conceito de eu trabalhar para o corretor também ficou muito claro na cabeça deles. Eu sou completamente imparcial, ou pelo menos tento ser, e eu tenho isso como uma regra muito rígida para mim. E isso eu levo ao pé da letra, porque ninguém pode ser beneficiado ou prejudicado em momento nenhum.
todos têm direitos iguais. Até porque até a cota de patrocínio era igual para todos. Então, tudo isso coloca todo mundo numa situação de igualdade perante o mercado, perante o corretor. Então, se isso fosse diferente, provavelmente eu poderia ter algum tipo de pressão. Alguns desavisados, de vez em quando, tentam fazer, mas são pessoas que ainda não estão antenadas ainda com o processo, né, do sistema que o Zuzuzu tenta fazer. Então, talvez isso tenha me garantido uma sobrevida tão grande, né? Porque eu estou com 17 anos de uma empresa virtual. Não é fácil isso, né? E eu nunca decresci como empresa na minha vida. Eu sempre prosperei, e quando eu falo no número de patrocinadores que tem, mas eu não coloquei quem está chegando, viu? E tem mais gente chegando e a coisa se torna gigantesca. Hoje eu não posso mais fazer sozinho. Eu tenho uma equipe muito competente, muito sintonizada com esse tipo de pensamento e que trabalha a qualquer hora, viu? É de 5 horas da manhã, é de 10 horas da noite. A gente não tem esse tipo de processo. A gente trabalha porque entende que é necessário fazer com que o mercado possa continuar aquecido. Porque esse mercado fervilha e nós temos que manter essa fervura para todo mundo ficar satisfeito. É isso? É isso aí. Como você, pós-pandemia, Menezes, como você enxergou a retomada de todos os processos entre operadoras, administradoras e o mercado de corretor? Como você enxerga essa convivência? Ela melhorou pós-pandemia? Melhorou sim. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu já estou com 65 anos agora, tenho muito orgulho disso, mas eu me dou o direito de ser bem honesto e de ser bem sincero, porque eu acho que a sinceridade é a base de todo relacionamento, né? Eu sou sincero sempre. Claro que eu tomo as devidas precauções para não magoar A ou B, ou para ser o mais cortês possível, mas eu sempre dou uma opinião muito sincera a respeito de todos os processos que eu passo. Então eu vou me permitir, mais uma vez, ser sincero com respeito a toda essa situação. Tínhamos uma situação muito estável antes da pandemia, e de repente veio a pandemia e bagunçou a vida de todo mundo, não só a vida do plano de saúde, do mercado de plano de saúde, a vida de todos em geral, quer seja do ponto de vista social, financeiro, familiar, modificou tudo. E aí surgiram a pandemia. Eu achei, nossa, o que é que vai ser do Zum 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 agora? Porque a situação está complicada e eu não entendia muito o que estava acontecendo. E com o passar do tempo a gente se tranquilizou, que viu que a coisa não era tão absurda assim, que a coisa continuaria graças ao virtual. E o virtual nos salvou desse processo. E só que eu já estava dentro do virtual, então isso foi uma vantagem que eu tive perante o processo da pandemia. Mas durante a pandemia, o corretor sofreu muito. Nós, inclusive, fizemos até uma campanha de auxílio a corretores, que distribuindo cestas básicas, e muita gente participou. Foram muitas cestas, as operadoras participaram, porque tinha muito corretor perdido dentro desse processo. Mas, pois bem, quando voltou o processo do presencial, do quase presencial, que nós estamos agora, eu tive algumas, posso dizer assim, eu antevi alguma coisa que poderia acontecer. Enquanto os tecnocratas diziam que agora tudo vai ser virtual, e temos um novo normal e que não vai voltar ao antigo, eu já discordava isso. Comecei a expressar minha opinião, mas não fui muito bem recebido, né? Achando que eu era uma pessoa ainda, por já estar muito antigo no mercado, muito tradicionalista.
Mas eu digo, cara, eu conheço o processo de venda, eu sei como o processo de venda funciona, eu conheço de maneira conceitual o processo de venda, de maneira filosófica o processo de venda. Não é possível que o processo de venda ele vá continuar com o virtual, porque não combina. São pessoas, pessoas precisam de olhar nos olhos das pessoas. O processo de venda precisa desse tipo de interação que o virtual não oferece de maneira completa. Ela foi apenas uma alternativa. Mas eu sempre disse, olha, o normal vai voltar. E hoje, com tranquilidade, porque eu contrariei muita gente, principalmente os tecnocratas, que se viram muito empoderados, né, nesse momento de pandemia, porque tudo ficou muito voltado para eles, mas o processo de venda começou a ressurgir. E o antigo normal voltou. E nós estamos novamente trilhando os caminhos que sempre trilhamos através do processo de venda. Em uma discussão que eu tive com um departamento de uma empresa, eles diziam que o processo não era por aí e tal, e eu mencionei, cara, o ser humano não mudou. O ser humano se aprimorou em tecnologia, em conhecimento, em habilidade. Mas o ser humano é o mesmo ser humano de 300 anos atrás. As mesmas angústias, os mesmos problemas, as mesmas depressões, né, as mesmas ansiedades. Então, tudo isso é prova de que o processo de venda é um processo humano. E como processo humano, ele vai perdurar com pessoas, e não apenas de maneira virtual. Então, a situação terminou voltando. Eu estou vendo com muita alegria que todos os processos de vendas que eram feitos no passado estão voltando a acontecer. Hoje tem cliente pedindo visitas em sua casa, né? Hoje, coisa que jamais ninguém imaginaria que voltaria a acontecer, está realmente acontecendo. Então eu vejo isso com muita felicidade, porque o processo de venda venceu. Porque o mundo precisa da venda. As empresas precisam da venda. As pessoas precisam da venda. Eu sempre digo que atrás de uma organização dessa, que presta um tão grande serviço a toda uma comunidade no terreno de saúde, existem pessoas que as carregam nas costas. E essas empresas mudam radicalmente quando as pessoas mudam também. A gente sente isso. Então, é prova cabal de que as pessoas são mais importantes do que os sistemas. Os sistemas existem porque as pessoas precisam de facilidade. Então, a situação voltou ao normal, as pessoas estão começando a entender, e tudo isso faz com que a gente fique muito feliz, né, porque estamos voltando ao antigo normal. Perfeito. Menezes, aproveitando esse gancho seu da volta, na volta desse novo normal com o antigo, está meio híbrido, né, ainda, né? Você acha ainda está. Você acha que a qualidade do serviço prestado por operadoras, administradoras, corretoras e corretores tem diferença? Melhorou a qualidade? Não, Zé, ele melhorou, mas ele ainda tem alguma distinção, como acontece aqui no Sudeste, né? A qualidade do serviço aqui do Sudeste, da prestação de serviço, ela é uma coisa que me chama a atenção e que eu rebato rotineiramente quando eu tenho oportunidade, que é o atendimento por região. Se o cara for da Zona Sul, ele tem um atendimento VIP. Se ele for da Zona Norte, se ele for da comunidade, ele tem um atendimento menor. Então, muitas vezes eu peso muito o que poxa, será que quando eu presto um serviço e dou um preço, né, menor, dou um desconto menor, faço um produto sob medida, eu tenho que derrubar a qualidade da minha prestação? Então eu lhe pergunto, no Nordeste brasileiro, você percebe que existe diferença no serviço prestado das operadoras, das administradoras, das corretoras ou não?
Bem, quando se trata em serviço disponibilizado para o consumidor, é claro que tem que haver uma diferença, né? Porque normalmente um plano que tem um per capita maior, ele tem condições de dar um serviço de melhor qualidade. Mas Mas isso eu falo o mesmo tem produto, muito tá? O mesmo produto. Tá, Ele no tá, sul tá. e ele aqui no Nordeste. O que é que você enxerga com relação ao Nordeste? Amigo, eu acho que tem muito a ver com comunicação. Porque, como nós já falamos anteriormente, o Brasil um, um país continental. Então, nós temos grandes diferenças em cada região. Nós temos diferenças assim bem acentuadas na maneira de falar, na maneira de pensar nas coisas, na maneira de se encarar os processos. Então, às vezes, quando você não consegue passar uma comunicação perfeita para a pessoa que está sendo atendida, então você termina sofrendo com isso como um mau atendimento. Mas é necessário que as empresas comecem a pensar na regionalização dos seus serviços. Isso em vários sentidos. O atendimento ao cliente, porque na hora em que você pega um 0800 e você vê uma pessoa com sotaque diferente, existem certos barrismos ainda. E termina por ocasionar uma não compreensão da mensagem que está querendo ser passada. Então, eu acho que o terreno ainda está muito assim, movediço com respeito à comunicação. As empresas deviam pensar seriamente em regionalizar os seus processos, não só de atendimento ao seu cliente, como também de atendimento ao corretor. E isso é uma coisa que eu defendo e eu acredito realmente que melhoraria muito essa situação de comunicação de atendimento se a coisa fosse regionalizada. Regionalizada, personalizada, né? Com foco naquela região, para aquele cliente, aquele produto, né? Perfeito. Com relação a hoje, que a gente vê uma dimensão a nível de Brasil, e eu vou andando aí por esse Brasilzão rotineiramente, a fraude, Menezes, como está a questão das fraudes hoje, contratuais, documentais e de processos de reembolso no Nordeste? Querido, eu acho que a fraude é uma questão humana. É um conceito humano que, infelizmente, em nosso país ganhou muita força porque, em alguns casos, é tido como uma coisa normal ou correta. É uma questão ética, é uma questão moral. E essa fraude, obviamente, ela se estende a todos os setores, inclusive aos processos de plano de saúde. Lamentavelmente, ela ocorre em todas as situações, em todos os sistemas que existem de planos de saúde, quer seja na comercialização, quer seja na prestação de serviço através de profissionais médicos e hospitalares, quer seja nos processos de aceitação de proposta. Então, a coisa está meio generalizada. Na verdade, o que nós precisamos é um banho de ética. Isso é que vai resolver essa questão. E também, logicamente, melhorar os dispositivos de segurança para que as coisas terminem acontecendo de maneira correta. Também, existem certas coisas que são complicadas. As exigências que são impostas às operadoras e administradoras, exigências documentais, elas às vezes não têm um certo exagero. E esse exagero termina ocasionando com que alguém, cedo ou tarde, achando aquilo desnecessário, se paute nisso para fazer um facilitador para que a proposta seja aceita, para que aquele cliente entre dentro do processo, sem necessariamente precisar daquela documentação exigida. É aquela coisa, né? O rio, ele sempre vai procurar caminhos para chegar ao mar. E as pessoas, para conseguir seus intentos, elas terminam até utilizando maneiras fraudulentas para que isso aconteça. Então, eu acho que teria que melhorar muito a questão da segurança e teria também a haver mais facilitação, e eu sei que isso também não depende só das operadoras, depende dos órgãos que regulamentam esse setor,
para que a coisa possa ser um pouco mais tranquila. Então, mas eu acho que com a evolução do ser humano, vamos chegar a patamares aceitáveis nesse sentido. Então vamos fazer duas perguntas em uma aí para você, tá? Imagine o Menezes em dois cenários distintos, que só pudesse tomar uma única decisão para melhorar aquele momento. Se você tivesse no lugar hoje, com a batuta na mão, à frente de uma operadora de saúde, e só pudesse tomar uma única decisão para melhorar o mercado de saúde, qual era a decisão que você tomaria? Misericórdia. Lembre, só pode uma. O que será? O que viria da cartola? Rapaz, eu vou te dizer, né, como o Cunhado disse, eu sou sincero. Uhum. Pode? Quando operadora, uma decisão que eu tomaria com certeza era focar no corretor. Focar no corretor. Porque a operadora, administradora ou qualquer empresa afim, ela tem a sua subsistência pelos clientes que nela entram. Não é isso? Perfeito. E esses clientes entram através da venda. E quem é que faz a venda? Corretor. Eu sinto, às vezes, com muita tristeza, que por conta da pandemia e dessa época que nós passamos como virtuais, a tecnologia ela se tomou muito posse desse processo e fez denegrir um pouco não só a imagem, como o trabalho do vendedor. Cara, como eu ouvi pessoas dizerem, não, nós estamos montando um call center, que em breve não precisaremos mais de corretor, porque faremos vendas diretas. Olha, eu vi empresas fazerem grandes investimentos, porque se eu não soube de maneira oficial, eu soube de maneira oficiosa, através dos zunzuns que vinham dos meus colegas do Sul, que várias empresas foram por essa vibe. Mas onde estão agora? E se você Claro tivesse que isso não ia dar certo. E se você tivesse no lugar do corretor? Nós estamos aí nos minutos finais, a gente precisa só adiantar um pouquinho para a gente fazer as nossas considerações, mas se você tivesse no lugar do corretor e colocasse você dentro de uma operadora de saúde para mudar o cenário do mercado, você está no corretor. O que você mudaria no cenário hoje, nesse elo entre corretor e operadora? Uma coisa, você só poderia escolher. Eu defenderia a humanização de todos os processos que envolvem a venda. Todos os processos que envolvem a empresa. Você tiraria o digital? Você tiraria o digital? Não, o digital. Ou trabalharia híbrido? De jeito nenhum. Não. Trabalharia híbrido, porque o digital ele é uma ferramenta de ajuda a nós humanos de fazermos com mais eficiência nossos trabalhos. Então, não existe uma rivalidade entre o digital e não digital. O digital existe para nos ajudar. Isso precisaria ser compreendido. E volto mais uma vez a ser um pouco mais sincero. O marketing é fundamental no processo da compreensão da mente humana e das colocações dos produtos para que eles possam ter o seu êxito no mercado. Mas existe um departamento de uma empresa chamado comercial. O comercial são feitos por pessoas experientes. Pessoas que botam a mão no fogo para fazer com que seus objetivos sejam alcançados. Essas pessoas estão na rua. Elas estão conversando com pessoas. Elas estão trabalhando com pessoas, elas dependem das pessoas. Então, o comercial é uma pessoa especial. Eu sempre digo que o comercial não é uma pessoa normal, não. Ela tem que ser meio louco. Porque para ser comercial e trabalhar com pessoas tendo metas a serem cumpridas, ter uns objetivos claros a serem atingidos, não é para qualquer um, não. Mas essa pessoa, ela conhece profundamente o mercado
e conhece profundamente as pessoas que fazem o mercado se movimentar. Então, eu sugiro uma parceria um pouco mais forte entre o marketing e o comercial. O comercial deveria ouvir mais o marketing. É isso que eu acho. Eles deviam juntar as mãos, se compreenderem mais. Eu não entendo por que o marketing tem que fazer uma campanha de venda. Eu não entendo. Eu acho que quem tem muito a contribuir, não só na campanha, como também nas estratégias de venda, é o comercial. E a verticalização de todos os processos é importante, né? A verticalização dos processos, você saber que quem conhece o chão de fábrica é o corretor, então se o marketing quer montar uma campanha para dizer que ele montou, nada mais justo que ele chame o corretor e peça um brief, né, do cenário para que ele crie algo em cima do que ele pensa. Nós vamos agora para 1 minuto das suas considerações final. O tempo passou rápido, um papo gostoso, gente, com esse cara tremendo aí. 1 minuto para suas considerações finais aí, Menezes. Meu amigo, eu estou muito grato e muito honrado de ter participado de tudo isso. Todas as minhas opiniões são muito sinceras, porque eu amo esse mercado. Eu amo todo mundo que participa, porque é minha vida. Minha vida inteira eu estive com vocês. E é por isso que eu trabalho, é por isso que eu acordo. Eu já acordo pensando no que fazer, porque isso me move. Essa é a missão da minha vida. E eu tenho a certeza que embora tenha passado por todos os aprendizados necessários, mas que Deus hoje está me retribuindo com esse reconhecimento do carinho de vocês. E eu sei que em breve nós teremos mais novidades, porque tudo tende a se expandir, tudo tende a crescer. E o mercado de plano de saúde é um mercado que nunca teve grandes crises, vamos lembrar disso. Só houve crise na época que a ANS ele suspendeu a venda de plano de saúde por 3 meses, lembram disso? Mas fora isso, sempre se vendeu, quer seja em situações adversas, quer seja em situações boas, quer seja em pandemia ou não. Então, queridos, o mercado que nós estamos é um mercado abençoado, é um mercado que cuida das pessoas, cuida da saúde das pessoas, totalmente necessário em todas as partes do mundo. Então vamos trabalhar com mais orgulho, vamos nos dedicar mais às pessoas, vamos fazer com que todos nós nos unimos para que nossas empresas, nossos empreendimentos possam prosperar e fazer com que todo mundo fique satisfeito, operadores, administradores, corretores e todo mundo que participa e existe por conta desse magnífico setor. Então eu quero agradecer a todos vocês e a todos que nos assistiram. Agradecer também ao Zé Carlos, uma pessoa maravilhosa, que agora eu já era meio fã, agora sou fã de verdade. E espero ter outras oportunidades para conversar e debater mais com vocês. Então um beijo no coração de vocês, de Menezes do Zum Zum Zum. É isso aí, gente. Esse aí foi José de Menezes Barbosa, o famoso Zum 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 do Nordeste. É um patativa mesmo, né? Um cara que tem a comunicação muito boa, muito versátil, esse cara que é inteligente. Menezes, eu quero te agradecer de coração, desejar muito sucesso para você, que Papai do Céu continue te abençoando, agradecer a todos vocês aí que estiveram do outro lado da telinha, que estão nos acompanhando. Não deixa de seguir o podcast Saúde Brasil, não deixa de seguir o Menezes da Zum Zum Zum, né, para ficar atualizado aí com esse nosso mercado e o nosso cenário novo aqui que a gente trouxe para vocês. Agradecer a todo o pessoal da técnica aqui do estúdio que trabalhou fortemente, né, Menezes, para que isso acontecesse. Menezes está em Recife e eu estou aqui no Rio de Janeiro, e essa comunicação, essa interação de forma muito simples, mas só Deus sabe o trabalho que os meninos tiveram aqui no estúdio. Mas eu quero agradecer de coração e dizer o seguinte, Menezes, tem aí o Pergunta que o Zé Responde, você entra aí nos nossos canais de comunicação, no contato @podcast Saúde Brasil, e vai entrar também no WhatsApp 22
981018245. Vai estar aí no rodapé aí para vocês no vídeo e você vai mandar a sua pergunta. Você tem uma dúvida sobre o seu plano de saúde, você tem uma dúvida sobre um atendimento, esse é mais um serviço que a gente vai prestar de forma gratuita para te conduzir para o melhor caminho. Lembrando que aqui não é corretagem, é só uma consultoria de um podcast que é voltado para o cliente e para os grandes profissionais como o Menezes, gente que faz e ninguém vê. Podcast Saúde Brasil, qualidade sem filtro. Fui!